nós saudamos os intermediários, crianças de 7 a 11 anos, com a paz do Senhor Jesus. Nesta aula, daremos continuidade ao assunto que estamos estudando, sobre o temor do Senhor. Continuaremos falando sobre Esther. Para iniciarmos a nossa aula, nós vamos fechar os nossos olhos e fazermos uma oração. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus. Ó Deus, pedimos acesso à Tua presença. Purifica o nosso coração e que tenhamos comunhão com o Teu Espírito Santo. Faça-nos, ó Deus, viver experiências contigo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós agora vamos cantar um louvor para glorificar ao nome do nosso Senhor. Que maravilha é nós entoarmos louvores ao Senhor, demonstrarmos a Ele a nossa gratidão por todo o bem que Ele tem feito a nós. Então agora vamos cantar mais um louvor, exaltando toda a glória e poder do nosso Deus. Vamos agora iniciar a nossa aula. Nós daremos continuidade ao nosso estudo, que é Eu Temo ao Meu Senhor. Nós vamos iniciar a aula lendo um texto da Palavra de Deus. E eu convido a todos os intermediários a lerem comigo. A Palavra de Deus nos diz assim: E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei
apontou para Ester com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Ester 5:2. Na aula passada, nós vimos que havia um decreto de morte sobre o povo de Deus. E Ester e todo o seu povo se uniam em oração e consagração a Deus para que Deus desse livramento às suas vidas. Então, após os 3 dias de preparo e oração, Ester foi se apresentar diante do rei. E olha o que aconteceu. Louvado seja Deus, Ester se apresentou diante do rei e o rei Assuero apontou o seu cetro para Ester, indicando que ela estava sendo aceita na presença do rei e que ele ouviria a sua petição. A rainha Ester, então, convidou o rei e a Amã para um banquete. Ela queria que participasse de um banquete da rainha. O rei e a Amã foram até o banquete. Naquele dia, Ester disse assim: Rei, o que eu quero é que você venha em outro banquete que eu irei oferecer, você e Amã. Naquela noite, o rei, ele perdeu o sono e ele pegou os livros e registros do seu povo para ler. E quando ele leu, ele se surpreendeu. Ele achou escrito ali no seu registro sobre Mardoqueu. Certa vez, havia um plano de 2 homens para matar o rei Assuero. E Mardoqueu descobriu e relatou tudo lá no palácio do rei. E ele salvou a vida do rei. O rei, então, lendo aquela notícia, disse: o que foi feito a esse homem que salvou a vida do rei? Ele precisa ser honrado. No outro dia, o rei e Amã vieram ao banquete de Ester. E naquele dia, o rei disse a Ester: Ester, qual é a tua petição? E Ester então disse ao rei: Rei, dá-me a minha vida e do meu povo. Intermediários, hoje o Rei Jesus, ele está olhando para você nesta hora e ele está dizendo assim: qual é a tua petição? O Senhor é um Deus onipresente. Ele está com você agora, ao seu lado, e Ele quer saber qual é a tua súplica, o que te traz angústia, qual é o teu problema, qual é a tua insegurança. Conta agora para o Rei, fala para o Rei a tua petição, sabendo que o nosso Deus, Ele é um Deus poderoso, o nosso Deus é o Deus maravilhoso, que para Ele não há nada difícil, não há nada impossível que Ele não possa fazer. Aquilo que você precisa, conta para o rei agora, fala no seu coração, porque Jesus vai te ouvir e ele vai te abençoar. O rei ouviu a Ester e Ester contou para o rei tudo o que estava acontecendo. Disse: Rei, há um decreto de morte para o meu povo. Todos do meu povo serão destruídos numa data que já está determinada. O rei se indignou com aquilo e disse: como alguém poderia fazer isso? Quem foi o autor deste decreto? E Ester disse: Amã, rei. Amã fez esse decreto para destruir o meu povo. O rei, então, naquela hora, determinou para Amã um juízo, uma destruição. Amã, ele foi derrotado. E Mardoqueu foi exaltado pelo rei. O rei lembrou de tudo aquilo que Mardoqueu havia feito. Então o rei determinou as vestes reais, a coroa do rei, andar sobre o cavalo do rei. E ali houve juízo para Amã e houve exaltação para Mardoqueu. E assim é a vida do servo do Senhor. Às vezes nós sofremos perseguições, humilhações, mas o Senhor é quem nos exalta. A palavra de Deus nos diz que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Mardoqueu ali foi mais do que vencedor, porque era servo e confiava no seu Senhor. O decreto de morte já estava preparado e um decreto selado com o anel do rei não poderia ser mudado. Mas então o rei concedeu que Mardoqueu fizesse um novo decreto, um decreto em que os judeus, o povo de Deus, pudesse se defender daquele mal que viria sobre eles.
Então, um decreto de vida, uma nova lei foi feita e enviado para todo aquele reino. Onde a notícia chegava, havia muita alegria entre o povo. Chegava a notícia: Deus nos deu o livramento, Deus nos deu um decreto de vida, agora nós podemos nos defender, há uma nova lei para nós. E havia festa, alegria, louvor no meio do povo do Senhor. Nós também somos assim. Há um decreto, um juízo de morte sobre este mundo. Mas na cruz do Calvário, Jesus derramou o seu sangue para que não houvesse mais nenhuma condenação para todos aqueles que o aceitassem como o seu Salvador. Jesus, ali na cruz do Calvário, quando ele morreu e ressuscitou, ele determinou um novo decreto para nós, um novo concerto, uma nova aliança. E hoje nós não estamos mais debaixo do decreto do pecado, de decreto de morte e de condenação. Hoje nós estamos debaixo de uma promessa de vida eterna com Jesus. Em Jesus, nós temos vida e vida em abundância. Assim como houve livramento para o povo judeu, houve vida e alegria para nós, servos do Senhor. Também há livramento, há vida e alegria no poder que há no sangue de Jesus. Naquele momento, foi um momento de testemunho intermediários. Sabe o que aconteceu? Os povos ao redor, quando viram o que Deus fez pelos judeus, que houve um novo decreto, que houve livramento, que o povo judeu foi preservado, os povos ao redor quiseram ser povo judeu também, quiseram fazer parte daquele povo. E nós, quando damos testemunho de quem é o nosso Deus, quando as pessoas ao nosso redor veem que o nosso Deus é o Deus que salva, que liberta, que cura, que nos abençoa, que transforma corações, eles também desejam fazer parte do nosso povo. E hoje, você que está assistindo essa aula, você pode estar se perguntando: o que eu faço para ser povo de Deus? Como que eu posso fazer para fazer parte deste povo? E a nossa palavra para você é: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Se você crer em Jesus, se você aceitá-lo como seu Salvador, você e a sua família serão salvos da ira, do juízo deste mundo, para viver uma vida eterna com Jesus. Depois daquele momento de aflição que o povo viveu, de angústia por causa daquele decreto de morte, veio o decreto de vida, veio o livramento, veio a alegria. E o povo preparou uma festa. O povo celebrou uma festa ao Senhor para glorificar a Deus em memória daquele dia em que Deus operou o livramento no seu povo. E hoje nós também celebramos festa ao Senhor. Intermediários, os cultos dentro da nossa casa, as reuniões, as escolas bíblicas dominicais, são festas que nós celebramos ao Senhor para proclamar ao mundo que nós não vivemos debaixo de decreto de morte, mas que nós vivemos uma esperança de vida eterna com Cristo Jesus. Os nossos cultos são festas em que nós louvamos ao Senhor, em que nós adoramos a Deus pela grande salvação que Ele nos deu. Nós louvamos por aquele dia tão glorioso em que Jesus morreu na cruz, mas que ressuscitou e que nos fez uma grande promessa. Hoje nós vivemos a esperança da salvação eterna. Hoje nós estamos debaixo de uma promessa de vida eterna e nós cremos. Nós cremos e os sinais estão aí para nos mostrar na natureza, na sociedade, em todos os lugares. Os sinais estão apontando que breve Jesus vai voltar. Breve Ele virá. Falta pouco tempo e nós precisamos estar preparados. Os judeus, eles se prepararam para que houvesse livramento e nós, com o nosso coração, nós estaremos prontos, preparados para que no glorioso dia em que Jesus vier nas nuvens e nos arrebatar, nós subiremos com Ele e como um só povo, lá no céu, nós festejaremos, nós participaremos das bodas do Cordeiro, nós louvaremos eternamente o nosso Deus, que é o nosso Rei, que é o Cordeiro,
que venceu a morte, que venceu o juízo, que venceu o mal e nos deu uma vida eterna em glória com Cristo Jesus. Nós agora vamos cantar um louvor que fala: Jesus é a nossa vitória. E encerramos a nossa aula lembrando que, como o povo ali foi vencedor, Jesus é a vitória do seu povo. Jesus intermediário é a sua vitória. E na presença do Senhor, o servo que teme ao Senhor, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus.